Bom, galera, então aqui vamos agora para o que realmente nos interessa. Vamos abrir o nosso Photoshop. Programa aqui zerado, sem nada, não tem nenhuma imagem, nenhuma configuração feita nele. Então eu vou abrir primeiramente a imagem do John Wick que eu falei para vocês, que é o que a gente realmente é onde, né, realmente vai ter o nosso trabalho propriamente dito, a parte mais grossa do nosso trabalho. Como que eu faço para abrir uma imagem no Photoshop mesmo? Vocês têm que estar ligados nisso, hein? Ó, a gente pode vir no menu Arquivo Abrir, ou eu também posso vir e clicar duas vezes aqui, ó, na área vazia da minha tela. Eu já deixei preparado aqui na minha área de trabalho uma pasta com o nome Aula 3 de Photoshop, mas na verdade é a 4, né, gente? Olha que legal. E eu deixei duas imagens do John Wick. Mas no meio do caminho aqui eu estava meio indeciso, no meio do caminho eu me decidi. Eu tenho o John Wick, é uma imagem que está um pouco mais do que meio corpo dele, e tem uma do corpo inteiro. Por isso eu coloquei John Wick CI, corpo inteiro. Então é ela que eu quero. Eu vou abrir essa imagem e tá lá o nosso amigo aqui. Galera, a gente vai ter que excluir todo esse cenário e deixar só o nosso amiguinho aqui. Então eu vou fazer o quê? Quem lembra o que a gente tem que começar fazendo? Ah, isso mesmo, desbloqueando a camada. Olha só, eu tenho aqui o meu painel de camadas, plano de fundo, ó. Eu não posso trabalhar com a camada plano de fundo, então eu vou clicar duas vezes no cadeado para desbloquear. Camada 0, beleza. Vou deixar com esse nome. Ah, vamos dar nome, vai. John Wick. E vou dar OK. Beleza. Agora que eu tenho a minha camada desse jeito, posso começar a trabalhar. Para começar, vou usar a ferramenta letreiro retangular e vou excluir a maior parte dessa imagem. Por que eu vou excluir a maior parte dessa imagem? Porque é uma área que não me interessa, certo? Eu vou deixar o mínimo possível de detalhes. Vou excluir o máximo possível, na verdade. Deixei só o John Wick enquadrado aqui, para eu poder recortar ele de uma forma mais fácil, tá, gente? Lembrando, Ctrl D é o atalho para a gente excluir qualquer tipo de seleção. Eu vou vir aqui, ó, no meu painel de navegação, ó, no painel navegador, vou aumentar o zoom dessa imagem. Eu preciso dele um tanto quanto aproximado, certo? E vamos lá. Pessoal, ferramenta laço, a terceira ferramenta aqui no lado esquerdo do Photoshop. A ferramenta laço, laço poligonal e laço magnético. A ferramenta laço eu já adianto para vocês que ela não serve, tá? Olha só, eu teria que clicar, ó, e vir seguindo a mão livre. Ó, olha como que é difícil, galera. E se você soltar, ó, ficou tudo errado. Então, não é essa ideia de trabalho com a ferramenta laço, tá? O laço, ele é para coisas extremamente simples, extremamente grosseiras, beleza? Então eu vou usar aqui o laço o laço magnético. Vamos lá no laço magnético. Só que o laço magnético, galera, ele também, ele é extremamente mais útil. Vamos começar por aqui mesmo. Ele é extremamente mais útil, porém ele também tem seus problemas. Olha só, eu peguei o laço, eu tenho algumas informações aqui, ó, difusão, suavizar serrilhado, ó, largura, beleza. E olha só, eu vou clicar aqui. Ó, eu não estou fazendo nada, eu só estou seguindo, ó. Ó, vou clicar aqui para dar um ponto, ó. Aonde eu clicar, ele vai criar um ponto. Para a partir dali, ele continuar a seleção. Por que eu tenho que ir criando pontos? Porque se eu errar, igual eu errei aqui, eu posso apertar Delete, ó, e excluir o último ponto que foi criado. Essa ferramenta, ela é
muito, muito, muito útil, tá, gente? Só que a utilidade dela esbarra em um problema. Qual é esse problema? O fundo. O laço magnético, ele seleciona figuras, imagens, de acordo com a diferença de cores entre a imagem e o fundo. Se você notar, o fundo dessa imagem, ele é cinza. E a roupa do John Wick também é acinzentada. Então, ele está encontrando uma certa dificuldade aqui na hora de fazer, de aplicar essa seleção. Olha só, eu tenho que ir criando muitos pontos para que essa seleção seja feita de forma correta. Vamos lá, aqui é mais detalhado. O pessoal que é meu aluno sabe que eu sou meio ceguinho, tá, gente? Um óculos bem fraquinho que eu uso. Ó, eu já vou arrancar fora aqui, ó, já vou partir no meio a arma dele, porque a gente não vai querer ela, certo? Ó, vou vir até aqui, vou vir aqui e vou continuar a minha seleção. Vou descer bastante e vou desfazer esse tanto de ponto que foi criado e não era para ter sido criado, certo? Eu só usei como a própria ferramenta para rolar a página, beleza? Então, ó, continuando a minha seleção, selecionar o sapato dele aqui. Opa! Ó, o trabalho é bem detalhado, tá, gente? Isso daqui é um trabalho que ele deve ser feito com uma coisa que muita gente, muitos de vocês não têm. É um negocinho que é importante todo mundo ter. Não paga nada para ter isso, é de graça e só depende de cada um. Sabe o que é, gente? Paciência. A paciência é uma coisa que hoje em dia muita gente não tem. Então, são coisas que têm que ser feitas com base na paciência, tá, gente? Porque não adianta você querer colocar a carroça na frente dos bois, tá? Tem que ir devagarzinho e bem tranquilo. Por que eu tô falando isso? Gente, isso daqui é uma matéria, Photoshop não é uma matéria ligada, não é uma matéria exata, né? É uma coisa que vai estar conectado com a criatividade de vocês. E não adianta você ter uma baita de uma criatividade se você não tiver o mínimo de paciência para colocar ela em prática. Se você não tiver aquela maravilhosa força de vontade para colocar tudo isso aí na prática de vocês do dia a dia, né? De você treinar. Isso daqui, pessoal, é algo que eu aprendi, que eu tirei a minha certificação de Photoshop, né? Há alguns anos atrás, tá? Alguns bons anos atrás. E uma das primeiras coisas que eu aprendi era isso, era paciência. O meu professor me ensinou assim, que a paciência, muitas vezes, ela é amiga da perfeição, tá, gente? Então vamos lá. Sempre que deu ruim, ó, eu já tô com a mão em cima do delete, ó. Eu não tenho que soltar o mouse para apertar delete. Eu já tô com a minha mão esquerda em cima dele. Com isso, na hora que eu ver o mínimo erro, eu já vou clicar no meu delete aqui e vou recomeçar. Agora, vocês vão notar, tá vendo esse pontinho, ó? Quando eu cheguei no final, quando o final se encontrou com o início, tá vendo que apareceu uma bolinha bem pequenininha aqui? Essa bolinha que apareceu, ela é uma indicação que
fechou o ciclo. Bom, galera, isso não é coronavírus, tá? Fechou o ciclo. Você chegou na área, no ponto inicial. Na hora que você clicar, pronto, você fechou sua seleção. Só que agora a gente encontrou dois pequenos problemas aqui no nosso trabalho. Quais são esses dois pequenos problemas? Aqui, ó. Opa, fiz coisa errada, tá, gente? Mas não tem problema. Aqui, ó, é uma área vazia, ó. É uma área que tem um vão. E esse vão tá me mostrando o fundo. E aqui também. Então eu vou ter que excluir essas duas áreas da seleção. E eu vou ter que excluir também essa parte da arma dele da seleção. Então, agora a gente vai voltar as nossas atenções aqui para cima, ó, para a barra de opções dessa ferramenta. Olha só, eu tenho a primeira opção, que é a seleção, a nova seleção. Se eu clicar aqui e clicar em qualquer lugar, essa seleção que está aqui, ela vai sumir e vai ser iniciada uma nova seleção. Não é isso que eu quero. A segunda opção é o adicionar a seleção. Se eu vou adicionar a minha seleção, quer dizer que vai continuar selecionado o que eu coloquei, que está aqui agora, e eu vou adicionar mais algum detalhe. E a próxima é subtrair da seleção. O que significa subtrair, gente? Significa tirar, certo? Quer dizer que você vai tirar uma área da seleção que não é para estar lá. Então eu cliquei no subtrair da seleção e vou vir aqui, ó. Aqui tá bem fácil de selecionar esse lado, ó. Esse lado nem tão fácil assim, já tem que criar mais pontos, ó. Se vocês prestarem bem atenção nesse áudio, na minha voz, vocês vão escutar o clique do mouse que eu tô clicando aqui para vocês verem, ó. Você está vendo o ponto inicial e o quanto de cliques que eu estou dando nesse caminho, certo? Ó, selecionei esse vão, tirei, né, esse vão da seleção e agora vou excluir a arma dele dessa área da seleção, certo? Vou jogar para cá, ó. Vou jogar aqui e vou fechar, ó. Na hora que fechou, excluiu, ficou só a mão dele. Agora vamos ver como que ficou? O que eu preciso fazer agora? Se está selecionado, se eu selecionei em uma camada que está visível, né? Esse olho aqui é a camada visível, tá, gente? Eu vou diminuir o zoom para diminuir a quebra, né? Que vocês viram que estava bem quebrado, estava aparecendo os pixels, porque eu tive que aproximar muito. Olha o corona aí, galera. Olha só. Então eu vou fazer o que aqui? Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. O que eu fiz? Eu copiei a área selecionada e criei uma nova camada com aquela área. Você vai ver que a seleção ela sumiu. Mas olha o que aconteceu. Se eu vier aqui na camada de baixo, ó, na camada que está nomeada como John Wick, e clicar nesse olhinho que está bem aqui, ó, que é a visibilidade da camada, pronto, eu tenho só o John Wick ali, vazio, certo? Vocês vão ver que a mão direita dele ficou deformada, porque a gente tirou a arma que estava naquela mão. Mas isso não tem problema, tá, gente? A gente vai colocar uma outra coisa ali na mão dele, beleza? Então, agora eu vou deixar a minha camada assim. Eu vou deixar essa camada invisível? Não, melhor, eu vou excluir essa camada. Como que eu faço para excluir ela? Eu posso clicar nela e apertar Delete. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Ou eu posso clicar com o botão direito e procurar a opção excluir camada, ou eu posso clicar nela, ó, e arrastar até a latinha de lixo que está ali embaixo. Todas elas eu vou estar excluindo. Mas agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, eu vou vir no arquivo, abrir, porque além do John Wick, eu preciso das rosas que vão estar na mão dele. Vou clicar aqui, ó, rosas, abrir. E tenho esse super buquê de rosas aqui. O buquê de rosas eu vou selecionar ele de uma forma diferente.
eu não vou usar o laço magnético, eu vou usar o laço poligonal. Vocês vão ver, pessoal, que o laço poligonal, ele, por um lado, ele é um pouquinho mais difícil, mas por outro lado ele permite que você tenha um trabalho mais detalhado. Por quê? O laço poligonal, ele não vai sozinho, ele depende da quantidade de pontos que você vai clicando, ó. Porém, quanto mais pontos tiverem na sua seleção, mais detalhado vai ser. Porque o laço magnético, ele vai serrilhar algumas vezes a sua imagem. Já o laço poligonal, não. O laço poligonal, ele vai selecionar a sua imagem de uma forma mais perfeita. Tudo vai depender, claro, da sua paciência, beleza? Olha só, estou selecionando aqui com o laço poligonal. Vai ser um pouco demorado, gente, porque o buquê é grande. É grande e tem bastante detalhezinho. Mas vamos lá. Vamos lá que eu sei que vocês não estão com pressa. Ninguém está fazendo nada, vocês não têm que sair para rua, ninguém vai para o shopping, ninguém vai para show, ninguém vai para fluxo, ninguém vai para nada. Ninguém vai sair para andar de skate, ninguém vai... Vocês não vão fazer nada, vocês estão tudo presos em casa mesmo, igual eu. Não, eu não tô preso em casa não, tô indo trabalhar, tá, gente? Tô indo lá na escola, trabalho não para. A gente tem que preparar tudo, deixar tudo belezinha para vocês. Quando voltarem às aulas, vocês vão ter algumas surpresas lá na escola, certo? A gente está trabalhando para que quando tudo voltar ao normal, tudo esteja na mais perfeita ordem, né? E também que vocês cada dia mais possam se agradar das nossas aulas, que a gente quer atingir a excelência, certo? Então vamos lá, ó. Vocês estão vendo que tudo depende da calma. Eu tô falando com vocês e eu tô fazendo mal, tanto que ainda Eita! Tá vendo que eu fiz besteira, gente? Eu fiz besteira. Só que agora eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar a minha seleção, ó. E vou continuar. Não, eu fiz besteira duas vezes. Pessoal, vocês estão vendo que o que a falta de atenção faz? Eu falando, eu fazendo, mas agora vai dar certo, ó. Nada que uns Ctrl Z não resolva, ó. Vou adicionar. Não. Eu vou subtrair da seleção essa pequena área, certo? Que deu esse erro. Pessoal, eu vou fazer de uma forma um pouco grosseira, porque senão o vídeo essa videoaula vai ficar muito longa, tá bom? E não é esse o nosso foco. O meu foco não é eu prender vocês aqui na frente do computador por muito tempo, tá? Até mesmo porque você na frente do computador, na frente do celular, aí a mão do WhatsApp vai coçar, entendeu? Você vai conversar com amigos, apesar que vocês também estão cansados de conversar com um monte de amigos que vocês têm nessa quarentena, né? Porque a conversa, eu acho que já tá faltando até assunto, né? Porque todo mundo preso dentro de casa. Ó, subtrair, certo? Ó, ficou bonito. Agora eu vou adicionar a seleção e vou dar continuidade por aqui, ó. Pronto. Então vamos lá. Tô aqui de uma forma um pouquinho grosseira, tá, gente? Não é esse o foco. É porque eu não tô trabalhando com algumas ferramentas mais avançadas para edição dos vídeos, tá, gente? Eu tô evitando
trabalhar com ferramentas avançadas, até mesmo pela quantidade de horas que isso requer. Ou seja, eu vou ignorar esse cabinho aqui, eu poderia fazer uma seleção bem perfeita e acelerar o vídeo, tá? E colocar o vídeo 2, 3 vezes mais rápido para vocês verem, mas no momento eu tô impossibilitado de fazer isso, tá? Então vamos trabalhar de um jeito. Ó, tá vendo que eu tô ignorando boa parte aqui desses raminhos coloridos aqui, desses raminhos verdes, né? Por quê? Porque eu quero só o buquê propriamente dito, tá, gente? Como assim o buquê propriamente dito? Uma boa parte aqui não vai aparecer na imagem final. Por exemplo, todos esses cabos que estão aqui atrás, eles não vão aparecer. Porque seria a parte que está teoricamente escondida atrás da mão do John Wick, certo? Daquela mão que a gente deformou. Porque ele está segurando, a gente tem que pensar na proporção, na posição que ele está. Lá naquela imagem, ele está de frente com a gente. E se ele está de frente com a gente, não é normal que de frente você veja a parte de trás do buquê. Você vai ver a parte da frente dele. Claro que a gente vai acrescentar uma perspectiva aqui, a gente vai acrescentar algumas coisas para a gente deixar o mais limpo, né, o mais bonito possível. E claro, como a gente tirou o John Wick daquele cenário de destruição, a gente vai acrescentar ele em um outro cenário, tá, gente? A gente vai fazer um trabalho adicional aqui no John Wick, beleza? Então, nem sei, eu nunca nem assisti esse filme, tá, gente? Nem sei se ele tem uma namorada nesse filme. A única coisa que eu sei que ele tem nesse filme é um carro. Mas não sei se é um, não sei se é mais de um. Eu fui assistir esse filme, para falar a verdade para vocês. Quando eu assisti, eu comecei a assistir errado, tá? Ó, dupliquei aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. E olha só, eu assisti errado, tá, gente? Comecei assistindo, eu acho que do 3 para trás, aí acabei que não entendendo muito. Falei, quer saber da coisa? Deixa quieto, depois eu assisto. Eu já tinha assistido uns 15 minutos, aí eu gosto de saber a história do começo. Então, vou diminuir aqui, ó, tem o buquê. Então, agora o que falta? Eu juntar o buquê com o John Wick com um fundo. Então, se eu preciso ter um fundo, vamos lá no arquivo abrir, e eu salvei uma imagem de outono aqui, para colocar o John Wick mais ou menos nessa posição aqui. Mas, para gente fazer isso, a gente tem que imaginar alguns detalhes. Pessoal, eu basicamente, eu imagino que o John Wick não, né, o Keanu Reeves, que é o ator que representa o John Wick, ele é um cara relativamente alto. Não sei quanto que ele tem de altura, mas eu acredito que ele tenha mais de 1,80 m. Então, eu tenho que imaginar o tamanho dele nessa imagem. Então, eu tenho que imaginar o seguinte, vocês estão vendo aqui nessa imagem, ó, essas estacas aqui, essa cerquinha. Uma cerca dessas, normalmente, ela tem 1 metro, 1,20 m. Então, o John Wick ele vai ter que ter mais ou menos esse tamanho que eu selecionei aqui, ó, dentro dessa imagem. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, nessa minha imagem de plano de fundo, ó, eu vou desbloquear a camada dela. Claro, vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar a imagem a camada com o nome outono, porque é uma paisagem de outono, né, gente? Folhas caindo, paisagem de outono, beleza?
Então eu vou pegar primeiro o meu John Wick, vou pegar a ferramenta mover, vou clicar nele e vou levar para a imagem outono. Ó. Ele veio pequenininho. Pessoal, eu posso usar o controle de transformação? Posso. Só que vocês vão lembrar de uma coisa. Será que ele não vai ficar feio? Espera aí, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Será que ele não vai ficar estranho? Eu vou aplicar aqui, ó. Eu vou usar o Shift para eu aumentar ele, ó. Dá para ver os detalhes dele? Dá para ver. Ficou estranho? Ele ficou um pouquinho fora do contexto, porque se você olhar aqui, ó, ainda tem um serrilhado branco. Então vamos corrigir isso. Vamos corrigir esse serrilhado branco que ficou na perna dele. Como que eu corrijo isso? Ferramenta borracha, tá? Ferramenta borracha. Eu vou vir aqui nas opções da ferramenta borracha, ó, o tamanho dela tá 22. Eu vou deixar o tamanho dela mais ou menos 15. E aqui eu tenho a dureza dela. E eu vou diminuir a dureza para essa opção aqui, ó. Uma dureza 0. Por quê? Porque eu não vou estar apagando tudo, tá, gente? Eu vou estar apagando só uma pequena parte, ó. Eu vou passar aqui, ó, de leve, ó. Ó, tá vendo? Tá suavizando, ó. Ó, eu não quero apagar, eu não quero danificar a minha imagem, eu só quero suavizar, tirar um pouco desse serrilhado que ficou, ó. Ó, eu vou ter que diminuir um pouquinho mais para passar nesse vão aqui da perna dele, ó. Professor, por que você passa aqui e não apaga? Porque eu tô só na camada 1, tá, gente? Eu não tô na camada outono. Por isso que quando eu passo aqui, a borracha não faz nada. Beleza? Ó. Ó. Suaviza. Opa, aqui. Ó. Suavizando, ó. Ó. Quanto mais a gente conseguir suavizar aqui, menos estranho ele vai ser dentro dessa imagem, certo? Ó, tô tirando aqui um pouco desse serrilhado aqui também. Vamos ver se tem mais algum, ó. Ó, tem um serrilhadinho aqui, tem um aqui, ó. Opa. E esse lado dele aqui, gente, ficou um pouco estranho, tá vendo, ó? Então vamos dar uma arrumadinha no cabelo dele aqui, ó. Opa! Vamos dar um talento aqui, mas a orelha dele ficou cortada, gente. A orelha dele cortou. É, ele tomou uma mordida na orelha aqui, galera. Mas vamos fazer o seguinte. Na hora que eu diminuir, não vai aparecer, certo? Agora eu vou imaginar o seguinte. Vou pegar ele. Não vou imaginar nada. Já vou colocar as minhas rosas. As minhas não, né? As dele. Vou jogar lá na imagem outono. E essas rosas, ó, elas são grandes e elas estão pro lado errado, tá? Ó, elas estão para cá. A mão dele, a posição, ele tá segurando para lá. Ele até poderia estar segurando nessa posição. Não, ele está segurando nessa posição mesmo. Então vamos lá. Vou vir no controle de transformação. Vou usar o Shift para diminuir o buquê de um tamanho legal. Olha só. Só que se vocês prestarem atenção, esse buquê, ele tá bem colorido. O John Wick, ele tá um pouco esmaecido. E a imagem de outono é uma imagem meio embaçada, meio escurecida já, né? Então, o que eu vou fazer?
eu vou ter que vir e trabalhar na camada do buquê de flores, ó. Só tem meu buquê de flores aqui agora. Eu tenho aqui a opacidade dele, ó. Então, dentro da minha opacidade, eu vou fazer o seguinte. Quanto mais opaco, mais transparente, certo? Opa. Ó, tanto a opacidade quanto o preenchimento, eu vou estar trabalhando isso. E não é não é essa ferramenta então que a gente vai ter que usar, beleza? Vou fazer diferente. Vou dar um Ctrl U. O Ctrl U, ele é um atalho para matiz e saturação da imagem. Tá, mas e se eu não quiser usar o Ctrl U? Eu posso vir no imagem, ó. Cadê? Aplicar imagem, variáveis. Tá, gente. Modo. Não. Ajustes. Brilho e contrastes. Cadê matiz e saturação? Aqui, ó. Ctrl U, matiz e saturação. Na matiz e saturação, ó, eu posso mudar o tom de cor, ó. Opa. Vou dar um Ctrl Z. Vou deixar zerado, tá? Para voltar a ser o que era antes. Vou dar uma diminuída na saturação, ó. A saturação, se você diminui tudo, fica preto e branco. Não é essa a ideia. Eu só quero deixar um pouquinho mais obscuro para fazer um pouco mais parte, olha lá, da minha seleção. Então eu tenho o John Wick agora levando flores para sua namorada, certo? Ah, professor, mas faltou uma coisa aí. O que faltou? O John Wick ele tá voando. O John Wick não faz sombra no chão. Então vamos acrescentar uma sombra. Só que tem um detalhe. A luz está vindo de que lado? Está vindo desse lado aqui ou está vindo desse lado aqui? Ou está vindo de cima, certo? Não consigo imaginar exatamente de onde ela está vindo, mas vamos criar uma sombra aqui embaixo, beleza? Então eu vou fazer isso aqui. Vamos fazer um pequeno teste, tá, gente? Eu vou usar o preto. Vou usar a minha borracha. Não vai dar. Beleza. Como que eu vou fazer então? Vamos lá. Eu vou usar o meu pincel. Vou deixar o meu pincel um tamanho mais relevante para eu poder fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Claro que eu não vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso bem aqui, ó, na camada outono. Só que não vai dar certo. Pessoal, vocês estão vendo que o Photoshop, ele é uma ferramenta que a gente vai ter que trabalhar muito com testes, tá? Ela não é uma ferramenta exata. Ela não é uma ferramenta que tem uma receita de bolo para tudo. Tá vendo que agora clareou? Ó? Não é claro que eu quero mais escuro. Então eu vou jogar tudo no preto de novo e vou mudar aqui a dureza do pincel. Não. Tá vendo só? Vou voltar para essa opção aqui. Vou escolher um... Não existe preto claro, tá, gente? O que existe é cinza, é escala de cinza, ó. Voltei a cor da rua.
Vou escurecer um pouquinho mais escuro do que o que tá. E vou dar alguns cliques, ó. Ó. Bom, ainda não ficou uma sombra legal. Dá muitos Ctrl Z, Ctrl Alt Z aqui. No Photoshop, gente, não existe Ctrl Z, tá? O que existe é o Ctrl Alt Z, beleza? O Ctrl Alt Z, ele tira, né? Pronto, resolvi o problema da sombra do John Wick. Não tem sombra agora, beleza? Cortei um pedaço das pernas dele aqui. Só que tem um problema, o John Wick tá andando no meio da rua, ele não anda nas laterais, pô, ele é John Wick, meu, ele não tem medo. Então, tá aqui o nosso John Wick, certo? O que a gente pode fazer para a gente melhorar o conteúdo da nossa imagem? Já aprendemos as ferramentas de seleção, vocês viram que vários erros vão acontecendo e isso é comum, erros acontecem no meio desse caminho, tá, galera? Ninguém é perfeito. Eu tô fazendo esse vídeo para vocês no formato com erros e tudo. Eu não tô cortando erro, tá, gente? Eu tô fazendo o vídeo na forma de que vocês possam ver tudo o que acontece, beleza? Então, eu vou vir aqui, eu vou acrescentar um filtro aqui nesse nosso trabalho. Um filtro vamos lá. Não, filtro de nitidez não, iluminação, reflexo de flash não, definitivamente não. A distorção não vai ser legal. Ponto de fuga, pintura a óleo. Tá, vamos ver o que a gente consegue. Opa, mas é claro, né, que nós queremos todas as camadas visíveis, certo? Então, para adicionar esse filtro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir no menu camada e vou fazer isso daqui, ó. Estilo, cadê a opção? Opa. Ó, vamos achar aqui. Mesclar para não, achatar a imagem. Achatar a imagem faz o quê? Une todas as camadas em uma só, tá? Transformou tudo que a gente tinha em uma camada bloqueada de novo. Ó. E agora vamos lá no filtro. Vamos ver o que vai dar para fazer. Ó, pintura a óleo. A gente pode trabalhar na estilização desse filtro, ó. Limpeza, ó. Dimensionamento. Pintura a óleo nem sempre ela é feita através de um pincel, tá, gente? Muitas vezes ela também pode ser feita através de uma esponjinha, por isso que ela fica. Isso daqui imita exatamente uma pintura dessa, tá? Então, ó, ok. Pronto. Criamos o John Wick levando flores para a namorada através de um quadro. Criamos um quadro com pintura a óleo do John Wick levando flores para a sua namorada. Beleza? Galera, com erros, com acertos, tá? Com toda a caminhada que a gente faz, mas o Photoshop é isso, tá, gente? A ideia não é apresentar um trabalho perfeito, porque eu, como professor, eu erro, eu me esqueço, porque eu também sou ser humano, e vocês também vão fazer isso. Vocês vão errar, vocês vão esquecer, vai acontecer problemas com vocês, entendeu? Mas tudo isso daí com calma, com paciência,
tudo pode ser trabalhado, beleza? Agora eu vou salvar, ó, arquivo salvar. Quando eu venho arquivo salvar, ó, eu já tô com a opção aqui, ó, de JPG, que é o último salvamento que eu fiz. Eu vou dar um OK. Pronto. E também por quê? Porque eu salvei por cima da imagem outono. Eu não salvei o meu projeto. Eu salvei por cima. Agora eu vou vir em arquivo, salvar como. Eu quero salvar o meu projeto inteiro da aula 3. E eu vou nomear ele, ó. Tá vendo que o projeto PSD, ó, PSD significa Photoshop. Eu vou salvar como John Wick Flores. John Wick Flores. Ó, até pareceu um sobrenome aí. Coitado do bichinho. Salvar. Salvei. Olha só, vou minimizar o Photoshop. Vou abrir a pasta da aula 3. Vou vir no meu John Wick Flores. Cadê o John Wick Flores? Não, não veio para a pasta aula 3. Vamos ver para onde que ele veio. Arquivo salvar como. Olha só, ele veio para a pasta aula 3. Só que ele está como arquivo do Photoshop e eu não prestei atenção nisso. Tá ele aqui, ó, John Wick Flores, certo? E na imagem outono agora, ela está salva com o filtro, opa, e com o John Wick no meio, beleza? Então, tá aí, galera, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês sexta-feira na próxima videoaula e até mais, galera!